de volta com Expressão Nacional, ao vivo na Rádio Câmara e na TV Câmara, debatendo os investimentos em pesquisa científica. O governo quer aumentar o envio de pesquisadores brasileiros para o exterior, especialmente para os Estados Unidos, onde estão algumas das mais conceituadas universidades do mundo. A fonte é do Instituto Internacional de Educação e eu gostaria de saber aqui, olha, na realidade eu vou mostrar essa pesquisa para quem está nos assistindo pela Rádio Câmara e vou dizer, para que os ouvintes da Rádio Câmara possam saber qual é essa pesquisa. É uma pesquisa realizada pelo Instituto Internacional de Educação e essa pesquisa mostra quais são os bolsistas nos Estados Unidos no período de 2010 a 2011 de alguns países. A China, por exemplo, mandou 158 mil bolsistas, os indianos 104 mil, os coreanos 73 mil e os brasileiros 8.777 apenas bolsistas. Eu gostaria de saber do deputado Antônio Imbaçaí o que aconteceu com o Brasil. O Brasil começou tarde. É preciso realmente a gente primeiro investir na educação básica e no ensino médio para só depois a gente se preocupar com o ensino superior e o ensino pós-superior, né? Eu acho que as duas coisas, Sandra, mas eu volto a insistir na questão do ensino fundamental. E olhando a história, a depressão dos Estados Unidos em 1929, quando houve aquela quebradeira geral das indústrias, dos bancos, o mercado internacional, o desemprego, né? Houve um esforço muito grande do povo americano em se alfabetizar. Inclusive aquele belo exemplo das bibliotecas que foram sendo instaladas até na zona rural, nas pequenas cidades. Quer dizer, houve um esforço muito grande. Na Europa, durante a guerra também, um esforço para que as escolas públicas ou particulares de ensino fundamental, enfim, ensino médio, continuassem funcionando. O Japão, após a devastação da bomba atômica, né, mais uma vez ênfase no ensino fundamental. A Coreia do Sul, que também praticamente já nasceu das cinzas nos anos 50, ênfase na educação básica. E agora, até um exemplo, um dado recente da revista The Economist, que mostra que 60% dos americanos com idade entre 16 e 24 anos estão participando, estão matriculados em universidades, que já mostra uma evolução dessas sociedades. Evidentemente que você precisa ter um bom ensino fundamental, que o Brasil é muito carente no ensino fundamental. Os dados são dados que nos deixam sempre preocupados, apesar dos pequenos avanços que têm acontecido. Mas essa pesquisa, esse levantamento que foi feito aí, que mostra a China liderando o número de matrícula nos Estados Unidos, seguido da Índia, tá certo? Do Japão e o Brasil, enfim, países da América Latina no nível muito baixo, eu acho que esse programa se encaixa nessa preocupação, nesse esforço. É um programa difícil de ser operacionalizado, mas é um programa que tem uma possibilidade muito grande, até porque o mercado requisita esse tipo de conhecimento na tecnologia aeroespacial, no petróleo, gás, engenharia, enfim, esses campos todos que a gente está vendo, as ciências humanas também, que eu acho que mais adiante fatalmente acabará também sendo incluído nessa etapa, uma nova etapa desse programa, mas já é o retrato do desenvolvimento dessas sociedades que cuidaram inicialmente do ensino fundamental, do ensino médio até atingir esse nível que a gente observa aí, que é um nível realmente fantástico. A China dá essa demonstração, como a Índia também, e o Brasil correndo um pouco atrás, mas tem que cuidar, o voto assistido, tem que cuidar muito do ensino fundamental. Claro que esse programa Ciências Sem Fronteiras é um programa que eu considero assim muito bem conceituado, muito bem elaborado, na medida até que tem a presença do governo, mas também tem a convocação da iniciativa privada. Agora, eu gostaria de saber da Johanna, era preciso mesmo mandar esse volume de pessoas para o exterior? E no Brasil não tem essas faculdades tão conceituadas? E outra coisa, com relação a esse profissional que está indo para o exterior, quando ele voltar, e essa é uma pergunta para todos, né? Ele vai querer realmente ficar? A gente sabe que a CAPES, que o CNPq, eles têm, de fato, muita restrição para quem volta, né? Ele tem que ficar, pelo menos, no mínimo 2 anos, aplicando o seu conhecimento. Mas depois que aplica esse conhecimento, essa pessoa não vai para fora, não tem melhores condições de trabalho lá. Tem um instituto na Alemanha, por exemplo, que tem todos os seus, as pessoas, os estudantes que eles mandam para fora, eles já têm uma linha de pesquisa correta, já sabem onde é que eles vão aplicar aquele conhecimento no país. Então, eu gostaria de saber isso. Brasil,
tem faculdades, tem instituições de ensino superior credenciadas também para absorver essa pesquisa e formar essas pessoas aqui? Outra coisa, essas pessoas que se formarem no exterior, elas vão ficar realmente no país? Muito pertinentes essas tuas duas perguntas, inclusive seriam as minhas considerações com relação a essa pesquisa. Primeiro, que com relação a esse movimento de intercâmbio, esse dado dos Estados Unidos pode até parecer um dado pequeno, e se a gente considerar essa força de um movimento de internacionalização iniciada com Ciências Sem Fronteiras, que é um programa recente, a gente precisa considerar cada movimento em cada país. É um programa novidoso, é um programa inovador, é um programa importante, e se a gente considerar o principal destino procurado no Ciências Sem Fronteiras, ele não é os Estados Unidos, ele é Portugal. Então, talvez a gente precisaria constar esses dados num panorama mais global. Além de ser um momento recente, a gente considerar esse contexto de maneira mais global, porque os Estados Unidos, eles não são o destino de preferência de grande parte dessas pessoas que fazem esse movimento de intercâmbio. Uma outra coisa que você colocou o Brasil, ele tem um sistema de pós-graduação de um nível de excelência altíssimo. Na América Latina, nós somos o país que tem a pós-graduação mais desenvolvida e o país onde o Estado fomenta a sua pós-graduação, salva todas as deficiências que a gente tem e de que a gente sabe que tem e que precisa superar. E nós que atuamos no movimento social, no movimento científico, junto com outras entidades científicas, fazemos a crítica. É um país onde você é referência em áreas como pesquisa na área de odontologia, na área de agronomia, onde é referência na pesquisas com imunobiológicos. Você tem um instituto de pesquisa do gabarito da Fiocruz, por exemplo, que é referência mundial. Você tem algumas referências, por exemplo, no sistema de tecnologia da informação. Uma das expressões, e considerando o movimento que a gente vive agora das eleições, é o nosso sistema informativo das eleições, que é referência para uma série de outros países que sequer conseguiram implementar. Cada país tem a sua dificuldade, cada país tem a sua debilidade, o momento. A gente precisa considerar, inclusive, o processo de construção histórica do nosso país e a nossa inserção nesse movimento com uma consciência de desenvolvimentista, mas um desenvolvimento sem ser utilitarista, porque acho que é importante a gente fomentar também, destacar isso, né, de que as demandas, elas também não podem ser entendidas numa perspectiva utilitarista. E em não sendo utilitarista, acho que é interessante a gente pensar, a gente não considerar nesse momento um termo que a gente chama de fuga de cérebros, né? Que é essa preocupação com a absorção. De fato, a gente precisa ampliar os espaços de atuação desses recursos humanos altamente qualificados, doutores, pós-doutores, para além das universidades. E aí concordo com o deputado Embaçaí que a gente precisa abrir outras frentes de atuação. A gestão pública é uma frente muito importante que vai qualificar, inclusive, as políticas públicas, o acompanhamento, a execução, a avaliação disso vai ter um impacto global muito grande na sociedade e vai ajudar a gente a popularizar essa ciência, esse conhecimento que fica engavetado, como o deputado Sirac bem pontuou. As empresas precisam se criar para além de tudo, e acho que investir na educação básica ajuda nisso, não só na educação básica, de se pensar o investimento de como está hoje, mas na direção de uma revolução, de fato, em como se pensa o ensino no país e a introdução da própria ciência no ensino desde a educação básica até a pós-graduação. E aí a gente teria, talvez, condições de mudar essa cultura da pesquisa, não só entendida dentro das universidades, da pesquisa entendida como um instrumento importante de acompanhamento, de proposição e de avaliação de uma série de questões que dizem respeito à vida pública, à vida cotidiana, à vida em sociedade. Agora, você falou uma questão importante. Pois não, deputado, fala e daqui a pouco eu fico feliz, inclusive a desenvoltura aqui da Johanna, né, aqui no nosso debate. Eu até que por fazer justiça, queria lembrar também da Exalc, né? Ela tem que é o Instituto de Ensino Luiz Queiroz, lá da Faculdade de Agronomia do Estado de São Paulo, ligada à USP. Ela tem uma aplicação muito prática do conhecimento, na área, inclusive, da agronomia, né? Agora, veja bem, por que é importante investir em ciência? Por exemplo, vamos pegar na área química, né? E lembrando a agronomia, por exemplo, os fertilizantes do Brasil é uma mistura dos elementos necessários. Então, são misturadoras dos elementos necessários lá para a adubação da terra. Se você pegar
Na Alemanha, já o fertilizante da Alemanha, por exemplo, aqui precisa de 3 bolinhas, né? Lá o nitrogênio, eu não entendo dessa área de química, né? Mas são 3 elementos misturados. Lá vem numa bolinha só, o que vai facilitar a melhor absorção pela área da agricultura, certo? Então, é importantíssimo o investimento, sim, na área do conhecimento, investimento em ciência, investimento em tecnologia. E até para a competitividade da própria indústria nacional, do desenvolvimento econômico mesmo. E se não tem desenvolvimento econômico, nós não temos desenvolvimento social. Quando a gente vê a China, a Índia, a Coreia, o Japão, entre outros, investindo, o retorno vai ser muito maior do que nós tivemos até então. Agora, o programa Ciência Sem Fronteiras está tão correto que estava falando nos números aí de 2010, 8.600, se não me engano. 8.777. Né? E agora vai para 100 mil, então é um salto de 12 vezes. Isso até 2014. Isso é muito importante. Agora, uma coisa, nós não podemos desprezar aquilo que nós temos. Nós temos centro de excelências também no Brasil. Eu acho que a questão não é porque que o nosso sistema de ensino ou universidades não são excelentes. É uma questão também de intercâmbio. O conhecimento ele precisa se relacionar. Ele precisa, por exemplo, tem pessoas que têm que sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, pessoas dos Estados Unidos vêm para o Brasil. Esse é o movimento proposto pelo próprio Ciência Sem Fronteiras, do pesquisador visitante. Era essa proposto, é uma via de mão dupla. E era essa pergunta que eu queria fazer, tem a ver com isso. Exatamente, porque agora a gente fala da área de humanas, né? Por que se procura Portugal? Pela questão histórica, evidentemente, mas é pela dificuldade do inglês. Isso aí. Eu acho Né? que essa colocação, será que, desculpe interromper, da Johanna, desculpe, porque eu queria aproveitar essa observação que você fez, que remete novamente à questão do ensino fundamental e do ensino médio. A falta de conhecimento, domínio da língua inglesa, acaba fazendo com que, talvez Johanna possa confirmar ou não esse pensamento, acaba fazendo com que o jovem, o estudante, o pesquisador queira, necessariamente ele segue para a Península Ibérica, ele vai lá para Portugal, vai para a Espanha, que teria mais facilidade de relacionamento. E esse é o grande programa, evidentemente. Apenas dizer, será que fazendo uma observação, quando você cita a grandiosidade desse programa de mais de 100 mil, 101 mil bolsas nesse período, mas até agora, quer dizer, na realidade, não se conseguiu um número eloquente, está em torno de 1.300 aproximadamente, e a gente torce para que esse programa possa desenvolver, porque todo início, especialmente um programa feito esse que tem uma complexidade, é muito difícil você dar uma partida. Mas dando a partida, eu acho que ele vai evoluir mais rapidamente e vai atingir talvez até um número superior a 100 mil. Essa questão da pesquisa é tão importante, por exemplo, por exemplo, as indústrias químicas, petroquímicas que estavam no Oriente Médio estão retornando, por exemplo, nos Estados Unidos, exatamente pela pesquisa que fizeram lá com o gás de xisto, ou shale gas, né? Que se agora descobriu uma nova tecnologia de extração do gás, lá da pedra, do xisto, que sai 4, 5 vezes mais barato do que o de petróleo. Então, isso foi investimento em pesquisa, né? Retornando além da questão do problema da crise econômica. Né? Então, não existe desenvolvimento sem conhecimento. A Johanna também fala da questão utilitarista, né? Do conhecimento. Acho que nós temos que ter o conhecimento também para as pessoas poderem ser felizes, né? Porque nem sempre a sociedade que tem mais conhecimento ou que tem mais desenvolvimento econômico significa que elas são mais felizes. É importante que ele tenha conhecimento para o desenvolvimento, repetindo aquilo que eu falei no começo, o desenvolvimento da cidadania e da cidadania ativa. E também para o mundo do trabalho. Agora, não existe cidadania sem que as pessoas possam ter renda, sem que elas possam estar no mercado de trabalho, sem que o país tenha competitividade aí nas suas empresas, na sua indústria, seja na agrícola, seja... Nós estamos falando de um programa, mas a complexidade envolve um todo de um desenvolvimento do país, uma diversidade de áreas. Senão né? nós vamos ficar naquele pensamento positivista, né? Até porque a decisão de um investidor, quer dizer, de um grupo econômico que vai investir num determinado país,
passa necessariamente por vários fatores. É o mercado, são os incentivos que existem naquele país, o câmbio, a segurança que o país oferece do ponto de vista do bem-estar da população e também, sobretudo, capital humano. Quer dizer, a condição de você ter pessoas capacitadas e qualificadas naquele país, naquela localidade. Isso é fundamental, por isso que eu acho, Johanna, que tem esse efeito, quer dizer, multiplicador. Quer dizer, não é apenas você mandar as pessoas, tem uma dimensão muito maior de introduzir no país mais qualidade, mais competitividade, mais tecnologia, mais inovação, de forma que realmente eu acho que a direção está correta. Agora, esse programa que tem a ver com o que o deputado Vanderlei Sirac falou, esse programa ele também tem esse pesquisador visitante, né, que é a troca, é o intercâmbio. E a minha pergunta é, o Brasil está preparado para receber esses pesquisadores? Porque você tem universidades com uma estrutura, né, muito rígida, né? Você tem ali uns salários, né, de professores que não são tão bons assim, que os professores não consideram. Teve uma greve aí, uma extensa greve das universidades federais. Então você tem aí falta de estrutura, falta de laboratório, enfim, como receber esse pesquisador visitante, deputado Antônio Bassai? Olha, eu acho que isso aí é uma coisa evolutiva, é natural, isso é uma coisa que vem com o desenvolvimento do próprio país, da economia e dessa questão que eu falei aqui anteriormente do bem-estar, né? Você hoje percebe que muita gente de fora do Brasil deseja morar no Brasil, deseja experimentar uma profissão no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, enfim, em cidades, porque existe esse tipo de atração. Eu acho que com o pesquisador também acontecerá, quer dizer, na medida que você introduza, que você traga, que o país consiga alcançar uma dimensão, até porque esse programa é um programa que apresenta o país, quer dizer, mostra o país também com a disposição, com a perspectiva, com a vontade de evoluir na tecnologia, na ciência, enfim, na inovação, e isso é uma coisa que acaba atraindo, né? Especialmente o pesquisador, que normalmente é um sujeito um pouco mais exigente, talvez, né? Pela formação dele, pela capacitação que ele conseguiu recolher, ele passa a ser um pouco mais exigente. Mas eu acho que com o tempo o Brasil, cada vez mais, vai atrair essa mão de obra, vamos dizer assim, super especializada, que vai introduzir aqui coisas boas para o país. É atrativa, viu, Sandra? Por coincidência, nesses últimos dias, o grupo de pesquisa ao qual eu participo submeteu um edital a professor visitante, e é uma estrutura que permite que o professor visitante venha, que dá um suporte para a execução do projeto de pesquisa em parceria entre as duas universidades, entre os dois grupos, dá condições para o professor ter deslocamento, e não só para o professor ter deslocamento, mas para a equipe que fica aqui no Brasil também ter deslocamento, ir para a universidade, ir ao país, participar do processo de construção dessa pesquisa, assim como fornece uma ajuda de custo em torno de R$14 mil para esse pesquisador visitante mensal durante o período de pesquisa, e são editais de 4 anos. Então, é uma estrutura adequada, razoável. Há um interesse não só do Brasil nessa cooperação internacional, mas também dos outros países numa cooperação internacional com o nosso país, porque a gente tem sim um sistema de excelência, e isso tende a fortalecer as relações não só de produção de conhecimento, mas também as relações políticas entre os nossos países. É um movimento de produção, de socialização, de divulgação do conhecimento que enriquece muito os pesquisadores e traz, como o deputado Embaçaí colocou, um movimento de desenvolver o país em uma série de outras áreas para conseguir dar conta de receber e de fazer esse diálogo, essa troca com outros países e outros pesquisadores. E aquela pesquisa, Sandra, desculpe interromper, que você apresentou, que mostra ali milhares e milhares, tá certo, de pessoas estudando nos Estados Unidos, porque aquilo também é um mercado de trabalho fantástico que os Estados Unidos têm, que as universidades, enfim, que as grandes escolas que tem dentro dos Estados Unidos, os institutos, porque aquilo gera para o americano uma perspectiva de riqueza, propriamente para ele, um bem-estar para ele. Então, acho que acaba mais adiante a gente também alcançando, quem sabe, um dia a gente possa não apenas trazer o pesquisador para passar esse conhecimento, mas também a gente possa atrair gente para aprender aqui no país. Eu quero só lembrar aos nossos convidados e a quem está nos assistindo e nos ouvindo também pela Rádio Câmara que nós convidamos o CNPq e a CAPES para participarem desse debate, mas eles não enviaram representantes, infelizmente. Sandra, só uma questão que eu pois queria não. lembrar. As empresas, na verdade, das 100 mil bolsas, se não me engano, já estão oferecendo cerca de 26 mil. Evidentemente que são empresas
já bastante relacionada com o governo. Agora, um entrave que tem das empresas não financiar são as leis trabalhistas, porque a empresa não vai investir sem que ela possa também ter o retorno, né? E aí é necessário ter um contrato diferenciado daquele contrato trabalhista de adesão, que é o caso da CLT. Então, a questão é muito mais complexa do que a gente imagina, porque uma empresa ela não vai investir e depois a pessoa volta e ainda entra com uma ação de indenização, porque vai até pagar hora extra depois por estar... A questão das patentes, né? A quem vai pertencer o conhecimento, o domínio do conhecimento e... exatamente. E as patentes, os eventuais lucros daquele produto, daquela tecnologia. Então o Brasil precisa de nova legislação, né? Para a gente poder entrar nesse caminho. Mudar algumas questões, né? Por exemplo, nós não podemos tratar o trabalhador, vamos dizer assim, o trabalhador comum, entre aspas, com aquele que vai ser financiado pela empresa para desenvolver uma pesquisa. Né? Para quem vai ficar depois o resultado, né? E também como é que fica a relação trabalhista nesse caso. Outra questão é a exclusividade. Eu não sou muito adepto da exclusividade, né? Porque eu acho que é lógico, a pessoa não pode ir lá trabalhar 40 horas na empresa e 40 horas fazendo pesquisa, mas tem que ter um período que ele possa trabalhar também e possa, desde que seja relacionado à pesquisa. O que não pode a pessoa estar fazendo pós-graduação em enfermagem e vai trabalhar numa empresa, numa loja. Telemarketing. Né? Ou de marketing, né? Não pode. Mas desde que seja relacionado, eu acho que poderia ir por um período, sei lá, de 20 horas, alguma coisa. Isso hoje nos é permitido, né? Com a portaria conjunta que está em discussão, então, né? Aí isso é importante. Olha só. Né? Mas a legislação trabalhista tem que ser diferenciada nesse caso. Então tem que Mas mudar. é um bom problema, né, para ser É enfrentado. um bom problema. Significa Não, também é interessante. uma perspectiva de avanço. E né? já abre E depende de nós também. aqui. Acho que o legislativo pode ajudar nisso. Com certeza. A gente tem perguntas aqui dos cidadãos que estão aqui nos acompanhando e tem aqui o Valdomiro Trento de Santos, em São Paulo. E ele diz o seguinte: está correto o governo brasileiro proporcionar bolsa no exterior? Ele diz que está correto o governo brasileiro proporcionar bolsa no exterior. Por outro lado, as empresas brasileiras contribuem muito pouco, é isso que a gente estava falando, com pesquisa. 60% depende do poder público. Empresas privadas contribuem com, no máximo, 35%. Não é este o gargalo da educação e do avanço da tecnologia? Queria saber dos... Eu acho que foi o debate todo aqui que nós fizemos, Valdomiro, foi muito em torno dessa possibilidade também de uma presença mais efetiva da iniciativa privada. Não basta apenas o governo se movimentar, tem que mobilizar também as empresas e eu acho que é uma coisa que começa a acontecer. Quando você coloca um programa feito esse, isso suscita exatamente esse tipo de debate, disposição, revisão, inclusive na legislação trabalhista e outras questões que podem até estarem aí por dificultar um pouco a presença da iniciativa nesses programas. Eu estava conversando com a Johanna antes de começar o programa e ela me disse justamente que existe inclusive essa questão do Brasil não... Todo esse investimento em educação, pelo menos da pós-graduação, é ser um investimento de governo e não um investimento privado e tem até um preconceito aí. Eu gostaria que você comentasse isso. A gente precisa... quando o Valdomiro usa o termo educação como um todo, acho que a gente precisa entender o Sistema Nacional de Educação, educação infantil, educação básica e ensino superior e a pós-graduação. Acho que na pós-graduação, pela própria característica dela e a relação com a ciência, com a produção de conhecimento, com a inovação, você tem um espaço onde você consegue ter mais flexibilidade para pautar algumas relações. Agora, o ensino superior, onde a gente já tem uma atuação do privado, que é um outro tipo de atuação, a gente tem uma deficiência na qualidade do ensino superior com uma intervenção privada mais direta. Já na pós-graduação, como a gente fala de ciência, tecnologia, de desenvolvimento, existe uma outra relação, apesar de existir uma relação de formação também, eu acho que a gente precisa ter cuidado um pouco de quais são os limites, né? Até porque a educação é um direito do cidadão e ela tem de ser, sim, fomentada pelo sistema público, ela tem de, sim, ter uma vultuosidade de recursos públicos. Agora, a pós-graduação, a formação do cientista, do pesquisador, ela tem características que, na minha opinião, permitem certa flexibilidade, certa intervenção, relações, na direção, inclusive, do que a gente estava conversando, de desenvolvimento nacional, de soberania nacional. Isso passa também
por fomentar o desenvolvimento da nossa indústria, o desenvolvimento de tecnologia, que também tem participação do setor privado. Agora, a educação como um todo é um outro temário, uma outra temática que eu acho que não comporta aqui nesse momento. Agora, o Ciências Sem Fronteiras é muito inovador nessa direção, porque ele também corresponsabiliza esse setor e propõe uma revisão dessa cultura de que o público não tem também responsabilidade, o privado não tem também responsabilidades para com o desenvolvimento do país. Deve ter e tem espaço para isso. Eu gostaria de ler aqui alguns comentários que chegaram aqui dos nossos telespectadores e ouvintes. A Wanda Maria de Oliveira, de Campinas, São Paulo, ela diz o seguinte: sou só elogios ao projeto, ao programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal e não há atraso nenhum para os bolsistas. Só gostaria de poder dizer que falta o governo equipar melhor as universidades. Então, essa é a opinião da Wanda. Tem também o Rildo Alves de Oliveira, ele é de Desterro, na Paraíba, e ele diz o seguinte: o Brasil não se preparou para instalar escolas profissionalizantes, por isso está sofrendo com a falta de profissionais qualificados para trabalhar em diversos setores e acaba tendo que exportar de outros países esses profissionais. Esse é um debate, daria uma outra expressão nacional, que é a questão do ensino médio no país, né, que já se discute essa reformulação. Agora, eu gostaria de saber dos deputados, para a gente poder encerrar, que agora a gente tem poucos minutos, como fica essa questão do orçamento, porque na hora do contingenciamento, a área de ciência e tecnologia sofre, né? Sofre um corte aí. E aí eu gostaria de saber como, enfim, esses cortes serem, essa mordida ser menor ou o investimento ser maior, para a gente poder encerrar o Expressão Nacional. Tá. Na verdade, esse é um programa que envolve mais de um ministério, né? Envolve o Ministério da Ciência e Tecnologia e envolve também o Ministério da Educação. A verdade é que tem aumentado bastante o orçamento, tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Ciência e Tecnologia nos últimos anos, mas só que não foi o suficiente. Tem que comentar muito mais. O Ralph, inclusive, vai gostar, né? O ministro que foi o incentivador desse programa, desse projeto, né? Agora, na verdade, nós, como deputados, como cidadãos, o orçamento parece que é grande, mas não é o suficiente pelas necessidades do país, né? A gente vê, por exemplo, servidores públicos, todas as áreas querendo mais reajustes, né? O que é justo, é necessário, mas as verbas não são suficientes. Nós precisamos investir em infraestrutura, se a gente quer desenvolvimento no país, nós precisamos investir muito mais em infraestrutura. Agora também nós estamos falando aí do público privado, né? Dos aeroportos, dos portos, das nossas rodovias, ferrovias, né? E assim por diante, né? Agora, a prioridade tem que ser mesmo sempre a área da educação. Isso aí não adianta. Se nós não tivermos a educação como prioridade, e eu penso que a prioridade da presidenta Dilma é prioridade desta casa, tanto é que já aprovou na Comissão de Educação investimento de 10% do PIB nos próximos anos. Agora, nós precisamos indicar a fonte, porque só dizer que tem que gastar mais não adianta. E o pré-sal pode ser uma saída para isso? Eu acredito que é uma saída, e mais do que isso, são duas áreas que eu penso que é importante ter uma fonte de financiamento e tem que ser fechado. Os economistas não gostam muito que seja vinculado, mas acho que saúde e educação tem que ter um financiamento vinculado, porque, a meu ver, são condições básicas para os demais direitos de cidadania e para o desenvolvimento do país. O senhor concorda, deputado Antônio Bassec? Concordo. Inclusive, essa questão do ensino profissionalizante, nós temos belíssimos exemplos em São Paulo, né? Com as ETECs, com as FATECs também, que casa assim, de uma maneira muito, quase que perfeita, né? A necessidade de mercado com o conhecimento que oferece. Mas desculpa eu falar. Inclusive, eu acho que todo o ensino médio poderia ser, em vez de ser 3 anos, poderia ser 4 ou 5 anos e a pessoa sair dali com uma profissão. Exatamente. Agora, eu sei que o tempo está encerrando essa questão de prioridade. Na verdade, os países, no passado recente, a diferença de desenvolvimento ficava muito na questão do bem natural que o país tem, que o país tem petróleo, o país que tem terras agricultáveis, o país que tem possibilidade de fazer hidrelétricas, sempre levou uma grande vantagem. E tudo isso a gente tem aqui no Brasil, mas eu acho que a diferença, essa desigualdade, ela se observa muito
em cima da questão do conhecimento. Quando você tem conhecimento, quando o país detém conhecimento, quando a sociedade detém conhecimento, ela certamente vai ser menos desigual, vai ser mais justa, vai oferecer mais oportunidades e pode contar com a bancada do PSDB. Não foi um debate de forma nenhuma aqui partidarizado, até porque esse tema não é não deve ser considerado dessa forma, é um tema de Estado, mas o que nós queremos é cada vez mais enfatizar o orçamento na área da educação. E devo até confessar, eu faço parte disso aqui, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Informática e Comunicação. E às vezes, como oposição, eu defendo como oposição que se dê um pouco mais de recursos para o ministro Raupp, que às vezes está lá com dificuldades e não consegue fazer tantas coisas boas que ele gostaria de realizar. Ok, eu quero agradecer a participação da secretária-geral da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, Johanna Menegas, o deputado do PSDB da Bahia, Antônio Baçaí, e o deputado do PT de São Paulo, Vanderlei Sirac. Muito obrigada pelas informações valiosas aqui no programa Expressão Nacional. Nosso programa chega ao fim. Obrigada a você que nos assistiu pela TV Câmara ou que nos acompanhou pela Rádio Câmara. Tchau e até o próximo programa.